Segundo Carol Dweck, uma norte-americana professora de psicologia na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, e autora desse livro muito conhecido aqui, Mindset, existem dois tipos de mentalidade: mentalidade fixa e mentalidade de crescimento. E é sobre esse assunto que eu vou falar no vídeo de hoje. Uma mentalidade fixa que eu tenho, aquele jogador que a gente olha e fala, cara, esse cara é muito talentoso, ele nasceu para isso. E, inclusive, a autora, ela incentiva que os pais elogiem os processos das crianças. Bom, e o que é ter uma mentalidade, né? Ter uma mentalidade nada mais é do que você ter um conjunto de crenças, é você ter o seu próprio modo de pensar. E a autora, ela explica que esses modos de pensar, eles podem ser caracterizados como uma mentalidade fixa e uma mentalidade de crescimento. Sabe aquela pessoa que gosta de resolver problema, aquela pessoa que você liga para ela porque você sabe que ela sempre vai ter a resposta que você precisa, aquela pessoa que não tem tempo ruim, aquela pessoa que gosta de se expor em conversas difíceis, ela não se intimida, ela tá ali para resolver, para lidar de frente com o problema. Essa pessoa tem mentalidade de crescimento. Por outro lado, existem pessoas que evitam conflito, elas buscam se manter longe, inclusive, desse tipo de situação, porque elas pensam que em algum momento elas vão expor a vulnerabilidade delas, que em algum momento elas vão expor que elas podem falhar. São pessoas que vivem se sabotando. Essas são as pessoas de mentalidade fixa. E segundo a autora Carol Dweck, a gente vive transitando entre uma mentalidade e outra. Geralmente, quando a gente enfrenta um conflito, alguma mentalidade ela se sobressai. Se você é daquele tipo de pessoa, como eu falei, que não tem medo, que não se intimida com um problema, a mentalidade que sobressai em você é a mentalidade de crescimento. Se você é alguém que foge, que evita o conflito, muito provavelmente a mentalidade que prevalece em você é a mentalidade fixa. As pessoas que têm a mentalidade fixa, elas geralmente acreditam que o talento é algo que nasce com alguém. Elas não acreditam que algo pode ser construído através de um treino, através de um processo. Elas veem um profissional muito bem sucedido, elas naturalmente vão pensar que aquele profissional ele nasceu assim, ou ele teve sorte, ou ele foi indicado por alguém. As pessoas de mentalidade fixa, elas têm dificuldade de acreditar em processos, elas têm dificuldade de seguir os processos. Já as pessoas de mentalidade de crescimento, elas sabem que elas podem falhar sim, mas elas também sabem que através de um procedimento, através de muito treino, através de muita falha, de muito erro, de muito fracasso, elas podem sim chegar em um lugar de crescimento, elas podem sim conquistar algo muito grande, porque para elas o desafio nada mais é do que o processo, o desafio nada mais é do que passar por etapas, do que superar obstáculos. É como uma brincadeira de criança. Muitas crianças mal brincam porque elas têm medo de cair, elas têm medo de se machucar. Já outras gostam do processo da brincadeira, elas não têm medo de cair, elas acreditam que cair faz parte do processo. E isso faz parte de ter uma mentalidade de crescimento. Inclusive, a própria autora fez alguns estudos com jovens em idade escolar, e em algum deles que tiveram algum resultado ruim, alguma nota baixa, tiveram um comportamento diferente dos demais. Esses alunos, eles encararam as notas baixas como um incentivo para eles estudarem mais. Já outros alunos, com a mentalidade fixa, ficaram desesperados, ficaram entristecidos, algo que muito provavelmente muitos de nós já passamos, né, no nosso ensino médio, enfim, na nossa faculdade. Mas esses alunos deixaram com que esses sentimentos, essa tristeza, impedisse que eles evoluíssem, impedissem que eles tivessem motivação de continuar, de tirarem notas melhores. Eles encararam aquelas notas como se fossem notas pessoais, notas que definiam o futuro deles, notas que definiriam toda uma carreira para eles, e não, era apenas uma prova, era apenas um obstáculo de vários que ainda vinham. E, inclusive, a autora, ela incentiva que os pais elogiem os processos das crianças, que eles elogiem quando, apesar de uma nota baixa, a criança se esforçou, a criança estudou. Ela entende que quando o indivíduo ele recebe um elogio,
ele recebe um incentivo pelo esforço que ele fez, a tendência é que essa pessoa, ela se esforce ainda mais, e se você se esforçar ainda mais, você vai conseguir chegar à sua meta, porque tudo depende de um processo. Muitas vezes a gente vê atletas que conseguem fazer números estratosféricos, que correm muito bem, que nadam muito bem. A gente acredita muitas vezes que eles já nasceram daquele jeito, e não. Existiu muito treino, existiu muita perseverança, existiu muita derrota ali. E muitas vezes a mídia não mostrou, mas aquilo não deixou de existir, né? O atleta, ele teve sim seus momentos ruins, ele teve sim seus fracassos, mas foi aquilo que construiu o caminho até ele chegar onde ele chegou, até o pódio. A autora conta a história do Michael Jordan, aquele famosíssimo atleta americano, jogador de basquete, aquele jogador que a gente olha e fala, cara, esse cara é muito talentoso, ele nasceu para isso, mas que não. Ele não foi um jogador durante o ensino médio, tanto que ele foi cortado da seleção da escola dele, ele não foi aceito como jogador de basquete na universidade que ele fez, mas a mãe dele acreditava muito no sucesso dele e pediu para que ele persistisse. E hoje a gente conhece o Michael Jordan como uma referência de jogador de basquete, mas que também não foi bom, assim como várias outras histórias de vários outros artistas, vários outros atletas, mas que fica de lição pra gente. E ele inclusive fala que o sucesso dele veio muito da mente, porque ele primeiro acreditava antes de mais nada. Ele treinava assim, ele se preparava para o jogo, mas se ele não acreditasse no potencial dele, se ele não perseguisse aquela meta, se ele não acreditasse nos processos, muito provavelmente hoje ele não seria conhecido como um ícone do basquete mundial, eu diria, mas que por ter uma mentalidade de crescimento, claro que também por ter uma mãe que estava ali ao lado dele, que acreditava nele, ele conseguiu chegar onde ele chegou. Diria que ambos tinham uma mentalidade de crescimento e colheram os frutos disso. E é exatamente essa a intenção da autora, é que cada vez mais a gente busque focar em processos, que a gente busque entender que não é porque eu falhei uma vez, não é porque eu não consegui aquele trabalho, não é porque eu não consegui ser aquela promoção que eu sou uma pessoa ruim, que eu sou uma pessoa que nunca vai sair do lugar, que eu nunca vou conseguir evoluir, que eu nunca vou conseguir terminar de ler um livro. Não, muitas vezes você precisa de alguns ajustes para fazer você entender que você precisa respeitar os processos, que você precisa ter um caminho a percorrer. Isso vai requerer que você passe por coisas que talvez você não goste. Muitas vezes aquela nota ruim que você tirou não significa que você vai ser um mau profissional, muito pelo contrário, significa apenas que você precisa estudar mais. Bom, e falando sobre esse assunto, eu acho muito interessante eu compartilhar uma mentalidade fixa que eu tenho. E é uma mentalidade que eu quero muito superá-la ainda esse ano. Estou fazendo compromisso público aqui com vocês, que é ser uma boa motorista. Sim, eu ainda tenho mentalidade fixa para isso. Eu tenho muito receio disso ainda. É algo que, sim, eu sei que eu posso superar, é só uma questão de ter um tempo e um foco no processo, mas é uma mentalidade fixa que sempre me trava. Toda vez que eu pego o carro, eu não me acho capaz de sair sozinha com ele, eu não me acho capaz de fazer uma viagem sozinha, enfim. Sempre que eu estou ali no banco do carona, seja com meu marido, seja com alguma amiga, um amigo, eu fico observando as habilidades do motorista, eu fico observando e pensando, eu nunca vou chegar nesse nível, eu nunca vou conseguir fazer essas manobras desse jeito, eu nunca vou conseguir fazer essa viagem, eu nunca vou conseguir pegar a estrada por horas e horas, eu acho isso muito complicado. Nossa, dirigir na chuva, dirigir numa tempestade, para mim é algo que a minha mente ainda não está preparada para esse assunto. Mas, por outro lado, eu creio sim que é algo superável, eu creio sim que é algo que é meramente procedimental, meramente treinável, é algo que eu posso sim conquistar, mas eu quis trazer esse exemplo para que vocês consigam enxergar que quando a gente tem uma mentalidade de crescimento, a gente bloqueia as nossas conquistas, a gente bloqueia a nossa própria autoconfiança, a gente não se acha capaz de fazer coisas simples como dirigir. Para muitas pessoas pode ser simples, hoje para mim não é.
um tipo de mentalidade que me persegue. E ter esse tipo de mentalidade só gera prejuízos pra gente. Por exemplo, eu sempre que preciso sair, eu tenho que chamar Uber, eu tenho que ou ir de transporte público ou depender, né, do meu marido, porque eu ainda não tenho essa habilidade. É algo que está cada vez mais me prejudicando. Eu poderia usar o carro a qualquer momento, eu poderia ter mais liberdade de locomoção, mas é algo que eu ainda não treinei, é algo que eu ainda não superei. Inclusive, eu já contratei algumas aulas para pessoas habilitadas e eu tenho certeza que é uma questão de tempo, é uma questão de treino para daqui a pouco eu superar essa crença e, enfim, ter uma mentalidade de crescimento nessa meta também que é ser uma boa motorista. E eu convido você também a pensar em algumas crenças que limitam o seu potencial, em algumas crenças que fazem com que você não se ache apto a fazer alguma coisa, a atingir algum potencial, porque muitas vezes são coisas que são treináveis, são coisas que você consegue sim, é só questão de você ser mais disciplinado, é uma questão de você entender que existem processos e que esses processos eles podem sim ser superados. E segundo a própria autora, é importante que a gente tome conhecimento sobre esse assunto, porque toda vez que a gente se deparar com alguma situação que nos desafia, que nos constrange, que faz com que a gente se diminua, a gente precisa entender que você tem duas opções. A opção de você não querer enfrentar aquilo, de você achar que é algo que não é para você, que você não vai conseguir fazer aquilo. E a outra é você entender que é algo difícil sim, que é uma questão de tempo, é uma questão de treino, que você é capaz sim de fazer aquilo. É importante que tenhamos consciência de que tomar a decisão certa está nas nossas mãos, é uma escolha nossa. Escolher tentar e falhar ou escolher nem tentar é algo que está nas nossas mãos, é algo que nós podemos fazer, é algo que será muito mais vantajoso pra gente, é algo que vai sim fazer com que a gente erre mais, é algo que vai nos expor, é algo que vai expor as nossas vulnerabilidades, mas isso faz parte, isso demonstra nosso amadurecimento, isso demonstra que somos pessoas que são capazes de superar os obstáculos, isso faz parte da nossa vida. Nós precisamos sim enfrentar os nossos medos, enfrentar os nossos receios, vulnerabilidades, enfim. Então, para finalizar esse vídeo, eu gostaria de falar para você que se você tiver algum obstáculo a ser superado, alguma meta que você acha completamente inatingível, inalcançável, apenas pense nos processos. Pense que vai ser algo que vai ser conquistado passo a passo. Não encare o problema como um todo, encare ele como pequenas etapas e, se possível, comemore essas pequenas etapas, comemore aquela primeira promoção que você ganhou, comemore aquele primeiro aumento de salário que você conquistou na empresa. Tudo isso faz parte, isso é importante para o nosso cérebro, isso é importante, é uma dopamina para que a gente se estimule a estudar mais, para que a gente se estimule a trabalhar mais. Isso faz parte de uma mentalidade de crescimento. E se você quer ter uma mentalidade de crescimento, você precisa pensar como essas pessoas que chegaram em lugares inimagináveis pensaram. Você precisa começar a acreditar que ser uma boa motorista é algo totalmente possível, que ser dono do seu próprio negócio é algo totalmente possível, que ser um bom médico, que ser um bom advogado, enfim, que ser qualquer coisa que você queira ser é algo possível sim, é algo treinável, é algo que vai requerer muita disciplina sua, mas é algo que é superável, é algo que você consegue. Mas isso vai depender muito do seu esforço, vai depender muito de você e do quanto você quer isso, do quanto que você está disposto a se dedicar, do quanto que você está disposto a renunciar. Então, eu aconselho sim a todos que puderem, leiam esse livro, que vocês possam passar um tempo, né? Não é um livro tão grande, mas que vocês possam passar um tempo com essa leitura. Acredito que vocês encontram esse livro na Amazon, em alguma livraria, mas que principalmente vocês usem ele como uma ferramenta para conseguirem algum objetivo, que vocês leiam esse livro para que ele seja um apoio e para que ele possa ajudar vocês de alguma forma a chegar a conquistar aquilo que vocês querem. Bom, gente, é isso para o vídeo de hoje. Espero de verdade ter ajudado vocês de alguma forma. Desejo também que vocês tenham sim uma mentalidade de crescimento, que vocês desenvolvam isso em várias áreas da vida.
A mentalidade fixa, ela é algo existente, ela é algo que muitas vezes vai se sobressair em alguma situação ou outra, mas sabendo que existe uma mentalidade de crescimento, que vocês possam se estimular a ser cada vez mais seres humanos melhores, serem pais melhores, serem amigos melhores, e que isso faça cada vez mais parte da vida de vocês. E espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.